Bom dia, Vítor Pereira. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para estarmos aqui para falarmos um bocadinho sobre futebol. Queria começar por perceber um bocadinho quem é o Vítor do ponto de vista profissional. Já muita gente o conhece, como é óbvio, mas de um ponto de vista resumido também, perceber a sua carreira, tanto como jogador, como também como treinador mais recentemente, para que possamos conhecer. Sim, essencialmente como caracteriza um bocadinho o perfeccionismo, sei lá, julgo que me enquadra um bocadinho no treinador tático ou estratégico, porque essa parte do jogo e do treino é a parte que mais me entusiasma, o criativo, o ter a oportunidade de criar um jogo que nunca consegui criar, mas que procuro sempre aperfeiçoar e ir acrescentando qualidade, portanto, sempre à procura do jogo que me dá, que me sente numa cadeira a ver e que me dê um prazer enorme por um jogo de qualidade, não é? Qualidade, beleza também e ao mesmo tempo extremamente competitivo, marcado um bocadinho pelo meio onde cresci. Do teu ponto de vista pessoal, tem assim algum hobby que está acostumado a fazer quando está a trabalhar? São diferentes esses hobbies de quando está, por exemplo, neste momento num período de transição? Queria saber um bocadinho essa parte mais pessoal. Eu quase trabalho com música. Eu, se não tiver a companhia da música, sinto-me um bocadinho... Aliás, que eu tenho vivido muitos anos, os últimos anos, tenho vivido muito tempo sozinho e, portanto, a música e o cinema. A música e o cinema, essencialmente a música, porque é a minha companhia enquanto trabalho, essencialmente isso. Falando como líder de uma equipa técnica, hoje em dia já são muitos anos, é muita experiência acumulada, eu queria perceber quais é que são as áreas de intervenção que hoje em dia não deixa para trás quando procura os treinadores para o acompanhar e os elementos de uma equipa técnica. Essencialmente a competência, não é? Para estar comigo tem que ser competentes, tem que saber do jogo, essencialmente tem que saber do jogo e depois, pronto, cada um na sua área, mas sempre com um grau de liberdade que foi crescendo, porque inicialmente não dava tanta margem de intervenção aos meus adjuntos, mas com o decorrer dos anos e da experiência que fui adquirindo, delego muito as funções, todos eles têm que saber de futebol, mas cada um está focado em determinada área. Tenho o Filipe comigo, que anda desde a formação do Porto, portanto há 18 anos, comigo. Já vê um bocadinho as coisas como eu, né, com tantos anos. Aliás, eles vêm todos um bocadinho, cada um tem a sua opinião, mas o Filipe, durante a semana, o que faz é estar no treino, em termos como eu estou, em termos de operacionalização do treino. Sim. Seja mais preocupado com os aspectos defensivos, ou mais preocupado com os aspectos ofensivos, ou mais preocupado com o particular, ou com o micro, ou com coisas maiores, ou com o macro, mas operacionaliza o treino, está no treino comigo. Aliás, eles estão todos no treino comigo. E depois o Filipe é também quem analisa o que nós fizemos no jogo anterior, portanto trata de fazer um compacto curto, que mostramos aos jogadores, que mostramos à equipa, com as coisas boas que fizemos e com as coisas que temos que corrigir. Depois temos o Luís, que também operacionaliza o treino, também está connosco no treino e está preocupado com as bolas paradas, portanto as bolas paradas, analisar o adversário, como é que nós podemos surpreender o adversário em termos de bolas paradas, quais os aspectos que vamos ter que controlar e, portanto, anda toda a semana focado naquilo até nos juntarmos para uma reunião, depois é ele também que apresenta, o Filipe também depois apresenta à equipa, é ele próprio que apresenta, lá está, eu delego a responsabilidade, é ele que apresenta porque tem confiança total e intervenho quando acho que tem que intervir. O Luís a mesma coisa, ele que apresenta as bolas paradas, como vamos
sugere, depois discutimos todos e depois, antes do jogo, é ele que apresenta as bolas paradas, eu se tiver que intervir, intervenho e por aí. Depois temos o Bruno, que também está connosco no treino, o Bruno e o Nédio, o Luís Nédio, estão também connosco no treino, a operacionalizar. Estão a preparar sempre o adversário seguinte. Preparam um compacto que me apresentam a mim e vamos discutindo ao longo da semana o que é que tiramos, o que é que não tiramos, o que é que temos que... em que sentido é que devemos ir, e são da análise, da observação, essencialmente a preocupação deles é estudar o adversário seguinte, ao mesmo tempo que eu também estou a estudá-lo, obviamente. E depois temos o António, que está em tudo o que é o controle do treino, para percebermos se estamos a orientar bem os nossos exercícios, faz-nos sempre e envia para os jogadores aquilo que fizemos, relacionado com o GPS, com a leitura do GPS, dá-me a mim o feedback se estou a orientar bem o plano do treino para aquilo que pretendia, em termos físicos, faz aquele trabalho de prevenção de lesões, faz a ligação do departamento médico com o departamento técnico, portanto quando o jogador vem de lesão, passa por um período com ele para depois vir para o treino. E cada um tem as suas funções muito bem definidas. Depois, naturalmente, quando vamos para algum lado, há sempre o adjunto também do clube. Sim. Nós na China tínhamos dois chineses, não é? E tínhamos também um treinador de guarda-redes que já lá estava, que é inglês, que foi guarda-redes da Premier League. Normalmente não tem andado comigo um treinador de guarda-redes, já tive anteriormente, mas a questão é que nós também, quando vamos para algum clube, não é fácil andar com esta gente toda. Às vezes é possível, outras vezes não é, não é? E já teve que rejeitar ou que eventualmente aceitar alguma coisa, considerando que tinha que deixar alguém de fora? Sim, já rejeitei um grande projeto, provavelmente um projeto que teria mudado radicalmente o meu percurso, a minha carreira, mas normalmente sou eu que discuto os contratos dos adjuntos, porque eu sei o que eles merecem e bato-me por eles, e um clube em particular que se calhar seria importante para a minha carreira, eu achei que não, que eles mereciam mais do que aquilo que era possível na altura, e depois tinha que integrar também muitos adjuntos da estrutura e acabei por não aceitar, mas tenho sempre, bato-me sempre pelos contratos deles e pelas condições de trabalho deles. Isso tem sido, quando faço o meu contrato, tenho também o cuidado de olhar pela vida deles. Não é? E além da competência, consegue identificar assim mais alguma característica importante? Uma coisa que é fundamental, a personalidade de cada um. Eu não quero que eles sejam como eu, quero que tenham opinião própria, quero que discutam comigo, discutam com argumentos, e depois dos argumentos discutidos, eu antigamente liderava as reuniões de forma diferente, agora deixo-os discutir eles e depois intervenho eu, que é muito mais fácil, porque depois daquilo já estar, de cada argumentação estar ali bem esgramida, eu aí e vou apanhando tudo e pronto, e depois aí então as decisões são minhas, é claro que a decisão será sempre minha, mas a personalidade é importante, a lealdade é fundamental. Nós temos que trabalhar com gente que realmente sentimos que nos são leais e que independentemente até poderão em determinadas circunstâncias ter uma opinião diferente, mas a opinião, no fim, a decisão é minha e pronto, e é assim normalmente que funcionamos. Durante estes períodos de transição, como está neste momento, eu queria perceber quais é que são as reflexões que faz sobre o seu jogar, sobre a sua parte mais técnica, mas também se faz esta reflexão individualmente ou em conjunto com a equipa técnica. Tem esta preocupação de continuar ligado a eles, de haver este contacto constante? Como é que faz essa gestão? Não estou... nós estamos muitos... Nós, por exemplo, nós viemos agora, estamos 10 meses juntos, não é? Sem família, porque não houve viagens nem para cá nem para lá. Portanto, este é um período
E eu acho que isto é muito importante, porque nós passamos dias e dias e dias juntos. E neste momento o que precisamos é também de não nos condicionarmos mutuamente, não é? De não estarmos sistematicamente a influenciar a forma como olhamos para o jogo. O que eu estou a fazer nesta altura é estudar. Estou a estudar sistematicamente as equipas que eu acho que me podem dar algum sinal de tendência evolutiva. Tenho estudado as grandes equipas, aquelas que eu considero que do ponto de vista tático, estratégico, me podem trazer alguma coisa. Tenho lido coisas relacionadas com o treino, tenho dado entrevistas no sentido de eu próprio estar envolvido, não perder a ligação com aquilo que é o jogo, que é a minha paixão, não é? Que é o futebol. Costumam dizer, Mister, que normalmente o difícil não é entrar, é ficar durante algum tempo. Eu queria perceber se o Mister considera que existe algum erro, alguma coisa que um treinador não pode mesmo fazer quando chega ao alto rendimento, quando chega a um clube profissional. Alguma vez pensou sobre isto? Já teve alguma experiência neste sentido? É muito importante escolher os projetos, não é? É muito importante. E isto do projeto no futebol tem que se lhe diga, não é? Porque isto fala-se muito em projetos, mas os projetos, eu vejo aí projetos do mês, vejo aí projetos de 2 meses. Portanto, os resultados são fundamentais. Agora há muita forma de chegar ao resultado. Portanto, a escolha do projeto é fundamental e eu já cometi um ou outro erro de percurso, no sentido porque muitas vezes não tive paciência, não é? Não tive paciência e o estar de fora, não estava de fora com esta tranquilidade. Eu neste momento estou de fora, mas estou muito tranquilo. Muito tranquilo, está-me a saber bem ter tempo para refletir, para estudar, para rever coisas, para corrigir coisas, para respirar um bocadinho, para não estar sistematicamente com aquela pressão de jogar de 3 em 3 dias, de preparar treinos e jogos e tomar decisões. Fundamentalmente o que nos tira anos de vida e o que nos tira saúde é tomar decisões. Isso é que tomar decisões constantemente, o stress vem daí, não é? Muitas vezes estamos a precisar deixa-me relaxar um bocadinho, deixa-me sair da caixa, mas o que é certo é que estamos lá dentro e é uma exigência tremenda. Agora, eu, por exemplo, o projeto da Alemanha, o projeto que aceitei para a segunda Liga Alemã, sentia claramente que não era o meu nível. E quando não era o meu nível, não quer dizer porque para jogar o jogo que eu gosto, o jogo que eu gosto de ver, é preciso determinado nível técnico, nível em termos de cultura tática, também é preciso entender as coisas, é preciso, porque o meu jogo tem alguma complexidade. E obrigou-me alguns dos projetos que eu fui, nomeadamente a Arábia Saudita, a Alemanha, agora a China, também me obrigou um bocadinho a dar passos atrás, a desmontar, a tornar as coisas muito mais simples, mesmo o processo de treino. Isso tira-me um bocadinho o desafio. É um desafio na mesma, porque é um desafio de nos adaptarmos e de sermos inteligentes ao ponto de reformularmos as coisas e conseguirmos resultados e conseguirmos pôr a equipa a jogar bom futebol. O estímulo é que é diferente. Mas o estímulo é diferente. O estímulo é, por exemplo, na Alemanha passava muito mais tempo no treino preocupado com os aspectos, com o processo defensivo, do que alguma vez passei, porque o campeonato era extremamente competitivo, as outras equipas eram mais fortes, a maioria delas, e obrigava-me de facto a não poder dar o salto qualitativo no meu jogo e no meu processo de treino. Hoje penso que a qualidade do trabalho realmente pode mudar muita coisa. Muda, não há dúvida nenhuma, mas não pode fazer milagres. Não pode fazer milagres. E eu na altura pensei que fosse possível fazer milagres, né? E às vezes não é possível. E lembra-se assim de algum momento-chave ou alguma decisão que eu tenha feito realmente fazer esta transição eventualmente para o futebol profissional? Ou seja, agora recordando atrás,
desde a altura de Porto, desde a altura dos primórdios, há assim alguma pessoa, alguma reunião, algum momento, alguma proposta que aceitou ou que não aceitou e que fez com que realmente hoje estivesse aqui e que esteja num contexto mais profissional desde então? Eu subi sempre a partir pedra, sem conhecimentos, sem... eu sei lá, eu comecei a treinar como treinador adjunto, tive 4 anos como treinador adjunto, pronto, e depois era professor na altura, não é? Deixei de jogar, era professor, tirei o meu curso. Eu acho que a própria vida, o local onde nasci, é que me fez estar aqui hoje, porque eu cresci claramente a saber o que queria e o que não queria. Ou seja, se eu estudasse, eu percebi claramente, se eu estudasse, se eu lutasse na minha vida por ter condições para tirar o meu curso e continuasse com paixão a refletir sobre o futebol e sobre o jogo, eu chegaria a algum lado tinha que chegar, porque eu passava a minha vida, já enquanto jogador, eu passava a minha vida já a criar exercícios, a pensar futebol, a perceber o que é que os meus treinadores faziam, o que é que devia fazer, o que é que não devia fazer. Eu andava sempre eu ando com um guardanapo na mão. Eu, se tiver um guardanapo e qualquer coisa onde escreva, eu estou bem aqui, estou bem num café, estou bem na praia, estou bem em qualquer lado, porque eu estou sempre a pensar, estou sempre a acompanhar, estou sempre a pensar futebol, estou sempre comigo próprio, não é? Portanto, isto tinha que me levar a algum lado. Eu dava aulas, eu lembro perfeitamente de dizer aos meus colegas, não podem, por exemplo, queriam estar um bocadinho comigo a conversar, e eu dizia-lhes, não levem a mal, eu estou a ouvir o que vocês estão a dizer, tenho esta capacidade de estar a ouvir e ao mesmo tempo estar a pensar futebol. Portanto, eu estou a preparar o meu treino, eu estou aqui a pensar em exercícios, mas eu estou a ouvir. Portanto, não me levem a mal eu não estar a olhar, mas eu não tenho tempo. Portanto, isto tinha que me levar a algum lado. É claro que depois, ao longo deste processo, nós temos que ter a sorte de encontrar as pessoas. Eu, por exemplo, eu tornei-me profissional de uma forma... Eu estava num curso de treinadores e depois é assim, eu vou para um curso de treinadores, vou para discutir, não vou só, eu não gosto que me debitem informação, eu gosto de discutir informação e fui sempre muito interventivo naquilo que é o jogo, o pormenor do jogo, e pronto, e num desses cursos, acho que no 3º nível, eu na altura ainda era professor, dava aulas e era treinador do Espinho na altura, eu lembro, mas não era profissional, profissional porque o Espinho na altura não permitia ser profissional. E eu estava a fazer o 3º nível e um dia, no intervalo de uma dessas sessões, eu saio e cá fora tinha o Pedro Bermonte, que era um rapaz que estava ligado ao Santa Clara, e disse-me a mim, eu tenho-te ouvido a falar e gostava muito que tu fosses ao Santa Clara apresentar um projeto para eles te ouvirem, para perceberem o que é que tu... E foi assim que eu me tornei profissional. Portanto, eu fui lá, apresentei o projeto e convidaram-me para... Foi aí que eu deixei de dar aulas para só ser treinador de futebol. Portanto, foi assim o meu trajeto. Claro que ao longo da vida, por exemplo, eu fui para a formação do Porto, porque tinha trabalhado com o Zé Guilherme e ele foi para a formação do Porto e depois ligou-me ao Vítor, anda para aqui para os Júniors porque eu vou sair, vou para os Junis, treinador principal, e tu vens para os Júniors. Portanto, há pessoas que nos, sei lá, o Antero Henrique provavelmente, na altura em que eu fico no Porto, na primeira equipa, também me ligou, Vítor, eu conheço a tua competência, mas é a competência que nos vai trazendo e mantendo, não é? Porque não é só chegar lá, porque em determinado contexto nós até podemos ter sucesso. Só que depois, se não o conseguirmos, se a seguir não conseguirmos repetir o sucesso é sempre relativo, não é? Porque nós podemos ter sucesso
com aquilo que criamos E não ganhar. não é? E não ganhar. Mas eu acredito que se tivermos qualidade no nosso trabalho e na nossa liderança, estamos mais próximos de conseguir as coisas e depois manter o patamar. Não posso é manter depois e cair, deixar cair, claro, deixar aquilo, ter cuidado com as escolhas que fazemos. Eu queria fazer uma pergunta, porque há muita gente que não sabe muitas vezes e tem alguma. Só olha para o exterior, não é? Só olha para aquilo que é visível do ponto de vista mais externo. Queria perceber como é que mudou a sua vida a partir do momento que se tornou profissional, ou seja, tanto do ponto de vista económico, se houve alguma diferença ou quando é que houve essa diferença, depois também do tempo, da pressão, de tudo aquilo que o influenciou depois, positiva ou negativamente. Coisas positivas e coisas negativas, não é? Não é um mar de rosas. Eu, por exemplo, eu não desejo, eu tenho 3 filhos, não é? Não desejo aos meus filhos, a nenhum deles, a profissão de treinador. Não desejo porque eu sei bem aquilo que tenho, as angústias, o sofrimento, às vezes momentos de solidão, o que perdi no crescimento deles, no apoio à família, eu sei bem o que é. Eu gosto de ter uma vida muito. Eu gosto de estar no meu canto. E já tive. Há clubes que é quase impossível. Nós temos um bocadinho de privacidade, não é? Há clubes em que o ir a um café ou ir ao cinema com os miúdos somos constantemente, não temos a privacidade que eu gosto de ter. Há outros clubes que sim, que permitem. Do ponto de vista financeiro, não há dúvida, do ponto de vista financeiro. Agora, o que eu fazia, eu costumo dizer, o que eu fazia quando era professor, e quando tinha o ordenado de professor, é provavelmente o que eu faço neste momento. Portanto, o que quer dizer que eu não gozo absolutamente nada do dinheiro que ganhei. Portanto, para já não tenho tempo. Vou de férias, mas é como se não tivesse férias, porque estou sempre a pensar, continuo a pensar futebol, continuo ao telefone a organizar, ou se for um período de transitório, estou a tentar formar plantel, portanto tenho que estar todo o tempo sempre ao telefone, tenho que estar sempre, nós treinadores nunca estamos completamente, estamos em casa, mas é como se não estivéssemos, porque a cabeça está sempre a trabalhar, e isto aqui muitas vezes é uma prisão mental. É uma prisão mental que nos tira muito também, que nos retira muito, dá-nos aquilo que o futebol me dá, e que de facto é a possibilidade de criar, a possibilidade de eu ser eu próprio, não é? De criar, porque eu tenho e a sensação de liberdade. A sensação de liberdade é no sentido de eu poder de criar coisas e de estar sempre a tentar chegar a um jogo espetacular, aquele jogo que eu ainda não cheguei, mas que eu quero chegar, e então isto isto é que mantém a paixão, é que mantém acesa a chama, não é? E o futebol dá-me isso, dá-me muito gozo de treinar, competir, e pagam para isso, não é? Mas o outro lado, atenção, não esqueçam, não podemos esquecer do outro lado. E, Míster, atualmente qual é o maior desafio para os treinadores no contexto profissional? É diferente do que era há 10, 15 anos atrás? E quais são, neste caso? Muito diferente. O jogador hoje é diferente, não é? O balneário é diferente, os objetivos são diferentes, as aspirações são diferentes. Uma coisa que mudou, a exposição é diferente. Hoje há muito impacto mediático, e isso cria um contexto completamente diferente no próprio treino, sei lá. Hoje os jogadores têm treinadores pessoais, que muitas vezes nos clubes grandes nós temos que coordenar também
esse aspecto do treino, porque eles têm e acreditam naquilo e nós temos que coordenar o que é o nosso trabalho com o trabalho que eles depois fazem, que nós sabemos que fazem, individualmente. Depois a questão dos agentes, os dirigentes também mudaram, antigamente. Eu acho que tal como os treinadores, as coisas têm evoluído para melhor, não há dúvida. Agora há coisas dos dirigentes antigos e dos treinadores antigos que nós temos que guardar as coisas boas, não é? As coisas boas, e há muitas coisas boas que é preciso reter. Agora é preciso ir modernizando e atualizando, porque o treinador que não se atualiza, que não acompanha, eu procuro estar sempre um bocadinho à frente daquilo que ainda não veio, mas que eu sei que na curva que vai surgir. Portanto, eu tento sempre estar um passo à frente relativamente a tudo que me permita antecipar o futuro. Relativamente a isso, eu queria perguntar, alguma verdade absoluta, lá está, que tinha antes e que hoje em dia já deixou cair? E quais é que são aquelas que ainda o acompanham desde os primórdios, desde o início da sua carreira? Quem não for competente não consegue sair de Portugal e para a Arábia, e da Arábia saltar para a Turquia, da Turquia para a China, não é? Porque se não nos adaptamos, eu na Alemanha tive alguma dificuldade em adaptar-me, mas essa capacidade de adaptação é fundamental. O que eu hoje sei, com a minha experiência, o que sei é que cada vez só sei nada sei, não é? Se eu aqui há uns anos pensava que sabia muito, hoje acho que sei menos. Acho que sei menos porque colocamos esta autocrítica é fundamental para nos mantermos sempre num nível alto, porque estamos a pôr sempre em causa aquilo que vamos fazendo, a refletir sobre o que vamos fazendo, a querer melhorar sistematicamente, a não nos contentarmos com aquilo que fizemos ontem, a não olharmos muito para o passado, que eu não sou muito o que se conquistou para trás, conquistou-se, agora há que fazer um percurso para a frente e esse percurso que nos pode levar a algum lado. Portanto, é um bocadinho assim, e é um bocadinho assim que eu tenho vivido o futebol. E o que é que traz mais felicidade? É a conquista ou é o percurso? O que é que tem sentido ao longo destes anos? A conquista é a consequência do percurso, não é? O percurso é o que nos dá prazer, é o percurso, é aquilo que vamos fazendo e construindo ao longo isso no futebol e na vida, no futebol e na vida. Portanto, o percurso é que nos vai moldando como pessoas, como treinadores. As vivências, a experiência é fruto das memórias que experienciamos. Isso é que é a experiência, que nós vivenciamos determinada experiência, cometemos erros e depois isso fica gravado. É claro que em circunstâncias idênticas, para termos resultados diferentes, teremos que agir de forma diferente. Portanto, isso é que é o acumular de experiências. E o percurso é que nos vai. É claro que às vezes garante-nos títulos, outras vezes não. Outras vezes ficamos à porta dos títulos. Eu lembro até conquistar o primeiro título, até conquistarmos o primeiro título, eu tive 4 épocas consecutivas para subir divisão. 2 anos no Espinho em segundo lugar e no Santa Clara até ao último jogo, e perdemos no último jogo a subida. No ano seguinte também quase até ao último jogo e acabamos de perder a subida também. Portanto, isto também faz parte. O percurso vai-nos transformando e vai-nos criando ou dando ferramentas para um dia chegarmos e conseguirmos ganhar títulos, se os títulos forem sinónimo de sucesso. Mas depois, quando pensamos que esta fórmula resultou noutro clube, com outros jogadores, noutra realidade, já não resulta. E então temos que ter a capacidade de encontrar outra vez a fórmula adequada ou adaptada àquele contexto para voltarmos a ter sucesso. Portanto, é um bocadinho assim. Não é afinal descobri a pólvora e assim é só chegar. Não é assim. É um percurso
é uma coisa que se vai construindo. Falou nesse tal jogo ideal, nesse jogo idílico, eu queria perceber, ponto número 1, que tipo de jogo é esse e depois como é que o caracteriza em termos de princípios, de subprincípios, de próprios comportamentos, como é que visualiza isso como treinador? Eu sempre gostei, teve um bocadinho, todos nós temos influência em determinada altura do nosso percurso, quando ainda estamos a estruturar as nossas ideias, temos influência de treinadores ou de equipas que nos marcaram, não é? E no meu caso, o Barcelona de Cruyff, o Milan do Arrigo Sacchi, o São Paulo do Tele Santana. Portanto, se olharmos para este tipo de jogo, era um jogo de qualidade ofensiva, um jogo dominante, um jogo agressivo, agressivo no sentido de transição defensiva agressiva, de ter bola, de dominar, de controlar o adversário, portanto de impor o ritmo, de acelerar nos momentos de acelerar, desacelerar, portanto de impor, de defender com bola a maior parte do tempo. Esse tipo de jogo que eu procuro, criando uma diversidade grande em termos ofensivos, uma equipa pressionante, pronto, é por aí que eu gosto de ver o jogo, mas essencialmente um jogo de domínio, porque foi assim que eu cresci, mesmo na minha formação como treinador. E como é que nós, enquanto treinadores, podemos influenciar os jogadores para que operacionalizem essas ideias? Há a parte coletiva do treino, há a parte mais individual. Eu queria perceber um bocadinho como é que o Mister também organiza toda esta dinâmica e este processo de trabalho. Desde o primeiro dia, as ideias têm que estar muito claras, têm que ser muito claras, porque a comunicação é fundamental. É claro que às vezes chegamos a clubes em que há uma certa desconfiança deles próprios relativamente à capacidade de jogar o jogo que propomos. Agora, por isso é que temos que ir aos poucos, até às vezes sem definirmos claramente, vamos construindo o nosso jogo sem definir claramente o propósito final, ou seja, onde queremos chegar, o produto final é este. Nós vamos construindo, vamos introduzindo as coisas. É claro que não se pode perder tempo. Eu não sou, portanto, eu fui formado ali em termos académicos ali na Faculdade no Porto. Eu tive o Vítor Frade como professor durante uns anos e de facto a influência dele também, para além desta minha ideia do bom jogar, não é? que eu fui tirando, que eu me identifico com estas equipas, estas grandes equipas que fui vendo, também do ponto de vista metodológico fiquei ali marcado por aquilo que é a priorização tática do Vítor Frade. E nesta priorização tática o jogo ensina-se pelo jogo, o jogo trabalha-se pelo jogo, ou seja, eu não perco muito tempo com coisas que não têm importância. Eu vou, definimos nós, equipa técnica, definimos para determinado contexto, para determinados jogadores, para os jogadores que temos, como é que os vamos potenciar, porque eu tenho dito muitas vezes, não é chegar com as nossas ideias e depois exigir aquilo que eles não estão preparados, ou exigir de um treinador, de um jogador que faça coisas que nunca fez e que, é claro que ele pode fazer coisas que nunca fez, mas tem que se sentir à vontade a fazê-las. Agora, se estamos a insistir e estamos a perceber claramente que ele não é capaz de dar aquilo, portanto, o treinar é deixá-los confortáveis naquilo que é o potenciar do jogo deles próprios. Agora nós temos que organizar para as ideias que temos para a equipa. É potenciar ao máximo aquilo que é individual para o coletivo, dentro de um coletivo. Agora, nem pode ser aquilo que é individual à revelia do coletivo, nem pode ser o coletivo a exigir coisas que o jogador não pode dar. Portanto, e treinar é isso mesmo. Treinar é definir, pronto, vamos para estes comportamentos, porque estes comportamentos são aqueles que nós, neste campeonato, com estes jogadores, neste clube,
é o que, do nosso ponto de vista, vai resultar, e a partir dali trabalhar sempre em cima desde o primeiro dia. Portanto, para mim a pré-época é exatamente igual ao resto da época, não é definir os comportamentos e começar a trabalhá-los, a estimulá-los até que eles comecem a surgir, eles vão crescendo, e o produto, aquilo que é o modelo adotado, vai ganhando forma, até toda a gente dominar os princípios e os subprincípios de jogo para os diferentes momentos. Portanto, é um bocadinho isso. É um bocadinho assim que se vai construindo uma forma de jogar. E quão treináveis é que são os jogadores? Temos limites, com certeza, mas queria perceber, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, como é que identifica esses limites e como é que, de alguma forma, os define? Sim, isso é muito individual. Eu já há jogadores que eu posso estimular 1, 2, 3, 4 anos porque eu já apanho muitos assim, porque não vão para além do limite. Ou seja, nós podemos estimulá-los, mas eles estão sempre a dar passos atrás, não conseguem, estão sempre a dar passos atrás, estão sempre deixamos de estimular uma semana e na semana seguinte já começam a cometer erros outra vez. Há outros que e aí é que há outros que explicamos uma vez, explicamos o porquê. Olha, estás a ver a vantagem que tu tens em fazer isto? E a seguir começam eles a fazer aquilo naturalmente, começam a acrescentar àquilo que tu lhes disseste, e começam a criar coisas, começam a acrescentar àquilo que tu propões. Uns retiram e outros acrescentam, e tu consegues perceber claramente, bom, este o limite dele, ele nunca vai passar daqui, e este vai disparar por aí fora, nem sabemos bem onde é que ele vai ter, mas vai por aí fora. Portanto, isto é muito até na formação, na formação eu claramente percebia, até havia miúdos que, porque até eram mais fortes, naquela altura até tinham sucesso, mas percebia-se que em termos de futuro não iam dar muito mais que aquilo, e a partir de uma altura até iam começar a ficar para trás, porque não davam mais do que aquilo. Outros que até eram pequeninos, que naquela altura não tinham fisicamente, não davam resposta e não conseguiam evidenciar-se, mas percebia-se claramente que iam no processo de maturação, quando eles tivessem mais um ou 2 anos em cima, que iam para outro nível, porque percebe-se, em termos de inteligência de jogo, em termos de entender as coisas, ou em termos técnicos, portanto, a personalidade, em termos de personalidade, se eles se escondem, se não se escondem, isso já se começa logo a notar de miúdos, né? Que em determinados jogos, há jogadores que em determinados jogos são... e depois chegam nos jogos a sério, desaparecem. Há outros ao contrário, há outros que em termos de treino, por exemplo, não são animais de treino e são animais de competição. Chegam aos jogos, transformam-se. Depois isso também vamos percebendo com a experiência. E esse acrescentar é um acrescentar na decisão ou um acrescentar na ação? Isto é, temos também ter alguma sensibilidade quando a pessoa decide bem, mas executa mal. Eu queria perceber até onde é que vamos nessa margem que damos aos jogadores, e até quando é que deixamos que, ok, está a decidir bem, mas se não está a executar bem, quando é que o vai fazer ou se alguma vez o vai fazer, não é? Nós temos que perceber muito bem qual foi o propósito da ação. Se a intenção que esteve por trás do propósito da ação se justifica. Por exemplo, um jogador que vá para cima no 1 contra 1 e perca, e perdeu, mas o propósito da ação era de facto, era o que se exigia ali no momento, era o que se exigia, e ele tinha que tentar, eu tenho que estimular, não é? Eu tenho que estimular. Agora, se este 1 contra 1 foi na nossa área, porque ele se lembrou que até podia sair a jogar e podia driblar o avançado e ir para lá fora, este propósito, isto é um propósito que vai contra aquilo que são as ideias coletivas, não é? E que não tem coerência com aquilo que nós trabalhamos.
Agora, o grau de liberdade é fundamental. O grau de liberdade nos exercícios é fundamental. Fundamental porque eles só crescem se tiverem grau de liberdade. Eles não vão crescer se nós sistematicamente estamos a dizer a parar, a bola é para ali, não quero a bola aí, a bola é para ali, parou, a bola é para ali. Não. Eu tenho que criar condições para eles terem grau de liberdade em termos de decisão para aquilo que são, para aquilo que são as referências coletivas, aquilo que é coordenado com o coletivo, não é? E se às vezes fizer uma coisa que até nós estávamos a pensar todos, isto já me aconteceu variedíssimas vezes, quantos. Isto é, então, nós às vezes estamos a ver, fizemos um trabalho em que identificamos como equipa que tem dificuldades com diagonais na profundidade, mas há um jogador que essa diagonal até surgiu, ou a desmarcação surgiu até mesmo antes da bola, porque é assim que deve ser, o movimento quase a exigir que me metam ali a bola, e o jogador faz a desmarcação e ele não mete lá a bola, mas não mete lá a bola porque muitas vezes consegue perceber aquilo que nós próprios não conseguimos. Ele conseguiu ler uma situação do lado contrário que nós nem sequer identificamos, mas ele consegue. Ele consegue porquê? Porque eu não posso criar um jogo em que a minha qualidade técnica enquanto jogador me limite os horizontes, ou seja, por eu achar que aquilo não é possível, estes jogadores de nível alto acrescentam coisas que nós próprios não conseguimos identificar. Portanto, e esse grau de liberdade, se não existir, estamos a ser redutores, estamos a reduzir o jogo, a reduzir a qualidade do jogo e do treino. E quando o Mister se senta para preparar o microciclo, eu queria perceber que tipo de informação é que precisa dos vários departamentos, seja da malta da observação e análise, seja da malta do departamento médico, seja de onde for. Eu preciso de uma informação diária. Eu preparo treino a treino. Não, porque eu quantas e quantas vezes não preparo o treino no dia anterior e chego ao treino e chego ao treino 2 horas antes do treino e acho que naquele dia, porque achei que até pensei durante a noite o cérebro repousou e no dia a seguir não é isso, não é bem isto que eu quero acrescentar isto, eu quero mudar isto e faço o meu plano de treino. Agora, o que eu faço é isto: analiso o jogo anterior e vejo, com base naquilo que nós temos que melhorar relativamente ao jogo anterior, só que às vezes não tem muito a ver com o jogo que vem a seguir, não é? Porque o adversário pode ser completamente diferente. Mas aquilo que é o nosso processo, aquilo que é a nossa identidade, o nosso jogar, eu, ao planear, é claro que eu, ao analisando o jogo anterior, isso é uma referência para aquilo que nós temos que melhorar, para aquilo que está bem e para aquilo que temos que melhorar, para aquilo que temos que estimular no treino. E, portanto, o que é que eu faço? No início da semana, faço um plano mental daquilo, eu neste dia vou-me orientar para aqui, eu neste dia vou-me orientar para ali, neste dia vou-me orientar para ali, para ter determinada lógica e para não esquecer daquilo que é importante com base naquilo que li, naquilo que vi. Mas ao mesmo tempo já estou a receber informação do próximo adversário. Portanto, eu tenho que integrar a informação do nosso jogo, do jogo anterior, e integrar a informação do jogo seguinte. Porque estrategicamente, sem alterar a minha identidade, eu posso introduzir nuances no treino. Portanto, eu no início da semana até posso fazer um plano do microciclo, mas eu não vou planear os treinos. Portanto, eu só planeio o treino seguinte, o treino da manhã. Portanto, é assim que eu funciono. Outras pessoas podem funcionar de forma diferente. Outras pessoas reúnem com os adjuntos e é claro que eu vou. Outra coisa que eu mudei, que eu aprendi, que é uma coisa é eu escutar opiniões isoladas e outra coisa é juntar tudo. Nós, quando juntamos todos, muitas vezes somos influenciados uns pelos outros, portanto condicionados na nossa percepção pelos outros. Por isso é que eu gosto de ver primeiro eu e depois é que falo com os outros, que é para a opinião deles não influenciar aquilo que eu estou a ver. Portanto, é um bocadinho assim. Depois é ouvir o departamento médico sempre. A relação, o não ter lesões consegue-se muito se a comunicação for permanente com o departamento médico.
no sentido de antecipar lesões, de saber, porque eu tenho a minha experiência em termos de treino, eu às vezes estou a olhar para ali e basta um movimento qualquer de um jogador, ou ele põe a mão aqui, ou alongar ali, e eu já percebo que ali há alguma coisa. Até a minha experiência que eu tive muitas lesões na minha carreira, percebo claramente, aí eu dar a informação ao departamento médico, pá, retiramos, e depois vem outra vez. Portanto, isso depois obviamente às bolas paradas, portanto, é a informação a informação é importante, mas muita desta informação também é no decorrer da própria semana, não é? E essa organização, quando é um jogo, quando joga 3 em 3 dias ou quando joga de 5 em 5, tem que ser que temos que compactar tudo, temos que ser mais rápidos a fazer tudo, não é? Temos que ter a capacidade de resumir ainda mais as coisas e andar mais depressa. Em termos de rotina, uma vez mais a malta às vezes pensa que ser treinador de futebol é só ir treinar 1h30 ou 2 horas e ir para casa. Queria perceber um bocadinho, nos últimos contextos onde esteve, que tipo de rotina é que tinha? Quando é que chegava ao clube? O que é que fazia nesse dia no clube? Normalmente chego ao clube 2 horas, 1h30 antes. Pronto, tudo a funcionar 1 hora antes. Entregar o plano de treino a toda a gente, 1 hora antes. Depois definir já está definido quem vai marcar os exercícios, como é que os exercícios vão ser marcados, em termos de pronto, como é que as coisas vão funcionar. Mas isto é, pronto, como a minha equipa técnica já anda comigo há muito tempo, isto é quase uma coisa natural, uma coisa muito rápida de depois ver os lesionados, e muitas vezes sempre surpresas, não é? Porque apesar pronto, eu normalmente quero a informação 1 hora antes do treino, porque se tiver que fazer alterações, essa é outra capacidade que os treinadores vão conseguir. As alterações surgem às vezes em cima da hora, às vezes é preciso alterar, e pronto, e nós temos de ter a capacidade de alterar determinadas coisas em cima da hora. Se nós tivermos uma academia a trabalhar junto a nós, é mais fácil, porque vem sempre um jogador da academia. Eu já estive em alguns clubes que isso era. Normalmente gosto de chamar 2 ou 3 ou 4 jogadores por semana para ir ver os jogadores da academia, e pronto, e as coisas vão funcionando assim. E como é que deve um treinador gerir quando existem aqueles comportamentos desviantes, aqueles comportamentos que por vezes acontecem? Queria perceber se teve muita experiência com isso e como é que reage. Sim, nós temos que perceber qual é o comportamento, porque há comportamentos que são toleráveis, não é? Há outros que não. Depois temos que perceber se vai para o domínio da falta de respeito ou não é? Porque às vezes são reações. Há jogadores que são muito competitivos e há outros que são menos competitivos. E há jogadores que são mais impulsivos, mais emocionais, e outros não. E nós temos que ir conhecendo o jogador para perceber se aquela foi uma reação emocional, mas foi uma reação emocional que se tolera ou uma reação emocional que passou para além do limite. E depois, assim, às vezes é no contexto, depende, se for qualquer coisa entre os dois, entre o treinador e o jogador, é uma coisa que tem que ser resolvida entre os dois. Se é uma coisa que é na presença dos outros jogadores, do grupo, tem que ser resolvido no grupo. Se é uma coisa que é para fora, tem que ser para fora, portanto tem que ser resolvido também para fora, não é só dentro, tem que ser resolvido dentro e para fora. Se é uma coisa que eu não consigo resolver, está lá o clube para resolver, e tem que ficar resolvido, não é? De alguma forma tem que ficar resolvido. Combina-se, não sei, às vezes há clubes que exercem, às vezes há aquelas multas, que se pagam e depois é para jantar, para ir para jantar com a equipa. Outras vezes é o próprio clube que multa, depende. Eu procuro que as coisas sejam resolvidas em grupo. Muito raramente passa de dentro para fora, só se for uma coisa que seja pública. Isso aí não há como, isso aí, se há uma falta
de educação pública tem que o pedido de desculpa tem que ser pública também. E nessas situações adversas, às vezes é de fora para dentro, como disse bem, como é que nós podemos aproveitar como treinadores essa oportunidade para fazer com que as coisas internamente se resolvam e até mesmo que beneficiar dessa mesma situação? É possível e como é que podemos fazê-lo? Essa pressão externa, lidar com ela e fazer com que o grupo se una e vá em direto. Isso é o que faz o Porto, por exemplo, sistematicamente. O Porto vive muito a força interna vem do que vem de fora, não é? Aproveitam, e no meu tempo também aproveitávamos, qualquer conferência de imprensa, qualquer palavra maldita, qualquer reação, aproveitava-se tudo para unir o grupo. Portanto, isso há formas de o fazer. Há clubes que resultam mais, há outros que resultam menos. E pronto, e é por aí. Depende muito do que estamos a falar, do contexto, da cultura. Na China, isso do nós contra os outros, isso não existe, não é? Mas não. Na Arábia também não existe, não é? Na Arábia, enquanto, por exemplo, um derby em Portugal é a relação, uma entrada no campo, a entrada no estádio do adversário, nós estamos a entrar, nós vamos jogar a qualquer lado, vamos jogar ao Benfica, já estamos a ser insultados pelo caminho, não é? Depois somos insultados à porta do estádio, depois quer dizer que quando se entra lá para dentro entra-se já de uma forma em modo de guerra, não é? Em modo de competição. Na Arábia Saudita eles é beijos e abraços e beijos e pronto, e não tem esta rivalidade, não existe. Vamos para a Grécia e isto é exponenciado, não é? É exponenciado de uma forma, não é? Portanto, depende. E que estratégias é que pode utilizar um treinador? Há muitos treinadores que utilizam no início da época, na pré-época, algumas atividades lúdicas, alguns jantares, alguns encontros de grupo, alguma coisa que possa fazer com que esta união surja logo desde o início. Tem-se alguma estratégia que utiliza normalmente? Vai mudando de época para época, vai mudando de contexto para contexto? Não, eu já ouvi falar, não é? Às vezes até vão para... Já ouvi, uma vez li um livro qualquer sobre o Klopp, que juntava a equipa, ou juntou em determinada altura a equipa, foram para o Pinhal fazer aquelas, ou para o Monte fazer aquelas para o Rio, aquelas que assim. Eu nunca fiz, eu sinceramente nunca fiz nunca experienciei nenhuma ação dessas. Eu procuro, é importante a comunicação, é importante uma mensagem clara, o diálogo constante, o vídeo, no sentido de unir taticamente, não é? De unir taticamente. Depois é claro que o que é tático exige, porque sem relacionamento é difícil, se não houver química entre toda a gente, se os egos falarem mais alto, se não houver aquela ligação que há clubes que se conseguem, há outros clubes menos. Eu já tive contextos em que o próprio clube unia, não é? E já tive contextos em que o clube desunia. Se o clube desune, é difícil, a liderança não é fácil. Porque uma liderança só isolada no treinador, não é? Só focada no treinador não é fácil. Desgasta. E focada no treinador às vezes e à volta do treinador, em vez de unirem, desunem, não é? E ainda criam, não é fácil. Agora, quando o contexto do clube, nota-se claramente que só se fala a uma voz, não é? Que toda a gente pode ter opinião, mas depois a decisão está tomada e é para ali que vamos. Portanto, aí conseguem-se resultados. Tendo já trabalhado em vários locais, eu queria perceber o que é para si um mercado emergente, ou seja, em que tipo de mercados é que hoje em dia procura e que já procurou antes disto, e porquê esta palavra emergente, o que é para si a sua definição?
depende muito de para onde vamos, não é? Por isso é que é muito, mesmo a observar os jogadores agora, eu antigamente tinha sempre uma lista enorme dos jogadores. É assim, eu contava, por exemplo, quando estava nas segundas divisões, eu sabia que muito provavelmente o que iria suceder a seguir era eu chegar a uma segunda liga. Portanto, era fácil olhar para um mercado que era a segunda divisão, os melhores jogadores, para um dia vou para a segunda liga e tenho aqui uma lista de jogadores. Depois, a seguir, estamos numa segunda liga, vamos observar com os melhores e os melhores também da segunda liga para chegarmos à segunda liga. Neste momento, eu não faço a mínima ideia qual será o mercado seguinte, para onde é que eu irei trabalhar. Claro que eu tento sempre identificar jogadores, sei lá, nas segundas ligas, bons jogadores de qualidade nas segundas ligas que ainda não têm a visibilidade de dispararem os preços para grandes. Agora, depende, vamos imaginar que eu vou de seguida para, sei lá, eu gostava de ir para a Inglaterra, mas vamos imaginar que eu vou para a Inglaterra. O mercado, o tipo de jogadores que para se enquadrarem, e depende do clube, do nível que eu for treinar a seguir. Mas eu até vou-me focar e vou tentar encontrar jogadores para aquele mercado inglês, para ir para ali, porque os jogadores de fora têm que ser internacionais, portanto há uma série de... mas de repente já não vou para a Inglaterra, já vou para a Turquia, por exemplo. Já é uma realidade diferente. Claro. Portanto, não é fácil, depende, é diferente num clube. No clube é diferente, não? O clube sabe quais são os mercados que se podem orientar. É-me difícil dizer a mim, ou focar-me só. O que eu tento fazer é aproximar-me um bocadinho, ou tentar antecipar um bocadinho o próximo passo, mas a vida tem-me surpreendido tanto que eu já não consigo. E qual deve ser o posicionamento de um treinador para que se consiga realmente mostrar e consiga ter algum tipo de oportunidade no mercado profissional? Tem-se alguma estratégia, esta relação com determinados agentes, determinados empresários? Como é que é feita esta movimentação e esse posicionamento neste mercado profissional? Andei sem agente durante grande parte da minha carreira, depois entretanto achei que para ir para outro mercado, nomeadamente lá para fora, precisava de alguém que tratasse disso, porque eu não ando a pedir a ninguém, e tive agente nessa altura. Entretanto depois os agentes acabam por se aproximar de nós naturalmente, quando fazes alguma coisa bem feita, os agentes acabam por se aproximar. E depois tens que perceber que há muitos agentes, não é? Há agentes que não são agentes, há agentes secretos. Então, depois fundamentalmente tens que ter pessoas sérias em que acredites, percebes? Em que reconheças competência e pronto. Mas se não fizeres bons trabalhos, as coisas até podes ir ali, ir acolá, mas se não mostrares que de facto tens competência, tens valor, as coisas acabam. E ao contrário, se começares a mostrar a qualidade aqui, qualidade ali, acabas por ter a tua oportunidade e tens de estar preparado para agarrar a oportunidade. Isso é que é importante. E nessa preparação eu queria perceber qual é a relação entre o ensino formal e o ensino empírico, aquele ensino que nós temos de estar no clube diariamente e de trabalhar, porque o Mister também esteve na faculdade e teve estas duas relações. Eu queria perceber, eu acho as duas importantes. Eu acho sinceramente estas duas importantes. Mas não quer dizer que sem ir à faculdade não se pode ser um treinador de grande nível. Está para aí exemplos, não faltam para aí exemplos. Não quer dizer que sem ter sido jogador, sem ter vivenciado, também não se pode chegar a um grande nível. Portanto, isto nem é uma coisa nem outra. Acho que se tivermos as duas ajuda, se tivermos mais que duas, se tivermos até mais valências, melhor ainda. Portanto,
não, eu não sou daqueles que os que foram jogadores e os que não foram jogadores, os que cheiraram a bola em área, os que não cheiraram, isso já não existe. Já não existe. Pode ajudar um bocadinho, pode ajudar, não há dúvida nenhuma. Pode ajudar alguma a ter percepção, há coisas que, portanto, que depois, mas depois acabam por vir com o tempo. É preciso, para chegar a algum lado, é preciso dedicar, é preciso muita dedicação, abdicar de muita coisa, colocar o foco. Tornei-me um bocadinho autista, né? Um bocadinho autista no futebol, tornei-me um bocadinho autista, porque a partir de determinada altura da minha vida, mesmo socialmente, isolei-me um bocadinho, mesmo que esteja com muita gente, já estou no meu canto para não perder tempo. Com o seu guardanapo. Com o meu guardanapo. E como é que, eu queria perceber, qual é a influência que acha que uma plataforma como a Foot Magazine, que aproxima realmente os treinadores desse contexto profissional, pode ter hoje em dia neste mercado que é vasto e que há muita gente na sua procura? Portanto, sempre que há uma oportunidade para se falar de futebol a sério, para partilhar experiências, para fazer crescer e aproximar essas pessoas, para mim, são um dos meios mais importantes para fazer evoluir o futebol no contexto em Portugal como no mundo, né? Fazer crescer pela partilha de experiências é fundamental, e nós temos dado alguns exemplos muito grandes nesse sentido, e passos importantes nesse sentido. Partilho sem mascarar absolutamente nada, partilho tudo o que tenho para partilhar, porque eu acho que como treinador acho que temos que deixar alguma coisa também enquanto aqui estamos para os outros, não é? Já não tenho nunca tive aquela coisa de deixa-me esconder isto ou esconder aquilo. E às vezes demoramos anos a chegar a determinado nível, não é? Mas como no meu tempo não era fácil ter acesso, hoje eu penso que estamos muito mais e é isso que nos tem feito evoluir mais depressa que os outros, mais depressa que muitos dos países. As pessoas depois chegamos e dizem como é que um país tão pequeno, se calhar porque estamos a dar passos no sentido e estas partilhas se calhar são fundamentais também. Durante a carreira, histórias engraçadas que possa partilhar, como é óbvio que de certeza que houveram muitas. Houve um ano particular que eu acho que tinha histórias engraçadas quase todos os dias, quase diariamente, que foi quando trabalhei com o João Pinto ali no Porto. Um dia estamos lá no meio e tínhamos o Sr. Pinto, nós tínhamos ido treinar ao Padroense, porque os júniores do Porto às vezes iam ali treinar ao Padroense. O relvado era bom, um dia está lá o Sr. Pinto, que era polícia e era diretor do Padroense, muito forte, um senhor alto. E ele tinha acabado de ser operado ao nariz. Tinha o nariz, estava cheio de pensos, toda coisa. O João, assim no meio lá no meio do campo, aquelas brincadeiras dele, estava o Lima Pereira ao lado. Lima! Vira-se, Lima! E dá-lhe um pontapé, pum! E o Lima desvia-se. E a bola, pum! E o Sr. Pinto, então, ficou desmaiado. Cai para trás, fica ali desmaiado. Lá ele ficou por não sei quantos, partiu os óculos, ele ficou ali, depois ele lá veio, lá recuperou os sentidos, mas o João era a qualquer momento, do nada, havia uma coisa destas, portanto, trabalhar com ele foi uma aventura, mas que aventura. É coisa que eu já contei tantas dele, por isso, pode ficar esta. Essa é boa. Foi engraçado, quer dizer, engraçado para o Sr. Pinto não foi nada engraçado, mas... E onde é que se vê daqui a 5 anos? Onde é que eu me vejo a trabalhar? Para uma grande liga europeia, espero. Se não for uma grande liga europeia, num clube, fundamentalmente num projeto de Champions, mas vai depender, ou numa grande liga europeia, ou num projeto de Champions, fora destas grandes ligas, mas num projeto de Champions. É fundamentalmente um projeto esportivo que eu acho que chegou o momento de abraçar neste momento. Ter a paciência e esperar o momento certo. Vamos ver se será possível.
Às vezes não é, se não for, tenho que começar a pensar noutras coisas, mas para já é isso que está na minha intenção. E porquê este local? Queria perceber onde é que estamos primeiro e o porquê de estarmos aqui. Porque isto, se calhar, tem a ver comigo, não é? Eu, quando não estou no futebol, gosto da privacidade, de paz, gosto de um bocadinho, como o futebol é um bocadinho uma coisa que nos absorve muito e de competição e de conflito permanente. Pronto, eu procuro muito estar ou junto ao mar ou assim no meio do pinhal. Escolhi este local porque é tranquilo, ouço os passarinhos e estamos na natureza e pronto, e também é perto da casa onde vivo, portanto estamos tranquilos. E a última mensagem que gostaria de deixar aos treinadores que nos cheguem e que também têm esta vontade de um dia chegar ao contexto profissional? Eu vejo muitos treinadores jovens e até com qualidade a ficarem pelo caminho, a desistirem. O que eu posso dizer é que quando se trabalha com paixão, quando o futebol nos faz sentir as borboletas, quando às vezes não conseguimos dormir, às vezes aquilo anda cá dentro e a cabeça está sempre a funcionar e vamos ver um jogo e até nos sentimos, não sei, parece qualquer coisa que, não é? Como se fosse a namorada na adolescência, não é? Que estamos com a namorada e ficamos, é um bocadinho, quem vive o futebol desta forma, em determinada altura do percurso vai surgir, quem trabalha diariamente, um dia vai surgir a oportunidade. Agora é preciso estar preparado para a oportunidade, é preciso se prepararem muito bem para a oportunidade e quando ela surgir agarrá-la. Não, e muito menos estar sempre à espera que eu tenho que conhecer aquele ou aquele, porque senão eu não consigo ir para a frente. Comigo, a minha história não foi assim. Hoje consegui, e depois é assim, autocrítica é fundamental, a ambição é fundamental, a confiança em quem nos rodeia, a confiança que está da nossa equipa técnica, confiar uns nos outros e nunca perder a confiança em si próprio. A autoestima é fundamental nisto. É ver à frente. E eu sempre vi à frente. Eu era adjunto um dia, pronto, vou fazer um percurso para chegar ao treinador principal. Eu era treinador principal de segunda divisão. O próximo passo é chegar à segunda liga. Segunda liga, o próximo passo é chegar à primeira liga, chegar a um grande, ir para o estrangeiro, e no estrangeiro até chegar, e agora é, como eu disse há pouco, chegar a uma liga europeia, ou trabalhar num projeto Champions, e focar nisso. E alinhar aquilo que são as nossas decisões, as nossas ações com os nossos objetivos, que é o que eu não tenho feito muitas vezes ao longo da minha carreira, que muitas vezes o que é que fiz? Não tive paciência e o meu objetivo era chegar a uma Liga Europeia e eu pelo caminho apareceu-me uma China ou apareceu-me uma Arábia e eu fiz o desvio. Mas eu sei porque é que fiz o desvio. Eu sei, porque eu achava que tinha que, portanto a parte financeira que também era importante, mas isso está definido. Decisões. Pronto. E agora é alinhar as minhas decisões em função dos meus objetivos e continuar a trabalhar e a estudar para evoluir. Mister, muito obrigado pelo tempo e esperamos vê-lo também em breve nesses contextos, sem dúvida. Vai ser em breve. Estou-me a sentir muito, muito tranquilo e a aproveitar um bocadinho também da vida, não é? Que é isso também é preciso. Muito obrigado. Obrigado.